síndrome coronariana aguda, né? Que vocês sabem muito bem que dentro desse contexto da síndrome coronariana aguda, tem lá aquilo que a gente chama de síndrome coronariana aguda com supra de ST, que é o infarto com supra, e tem a síndrome coronariana aguda sem supra de ST, que a gente divide em angina instável ou infarto sem supra, a depender da positividade ou não dos marcadores de lesão miocárdica, como por exemplo a troponina. Seja uma coisa, seja outra, pessoal, vamos entender aqui como uma síndrome coronariana aguda, né? Vamos entender aqui como um infarto, certo? Então, assim, o que me faz pensar que um paciente que me procura com dor torácica, ele está infartando, pessoal? São as características da dor. Quais são as características clássicas da dor torácica de um paciente que está infartando? É aquele paciente, pessoal, que tem uma dor em aperto, em arroxo, em acoxo, ou seja, um aperto no peito, com a localização mal definida. O paciente não consegue dizer exatamente onde é que está doendo. É uma dor difusa, uma dor espalhada no tórax, certo? Geralmente não é uma dor de leve intensidade, é uma dor de moderada a forte intensidade. Geralmente é uma dor que veio precipitada por algum estresse emocional, por algum estresse físico, por algum esforço físico, certo? Muitas vezes é uma dor que não alivia de uma forma assim tão importante com o repouso, certo? É um paciente que muitas vezes tem uma dor que irradia para o membro superior esquerdo, muitas vezes para a região cervical e para a mandíbula, certo? Então, e que muitas vezes vem associado a náuseas, a vômitos, a sudorese fria, eventualmente pode vir associado com palpitações, com dispneia, certo? Ou seja, essas são as características que devem nos fazer pensar em infarto em um paciente que chega com a dor torácica. Ou seja, é uma dor em aperto, em moderada a forte intensidade, mal localizada dentro do tórax, o paciente não consegue apontar e dizer onde é que está doendo, geralmente precipitada por um momento de estresse, seja um estresse emocional, seja um estresse físico. É uma dor que não alivia somente com o repouso, certo? É uma dor que muitas vezes irradia para o membro superior esquerdo, para a região cervical ou para a região mandibular. Essas são as características clássicas de uma dor anginosa. Então, se eu atendo um paciente com essas características da dor torácica, e se além disso, esse paciente for hipertenso, esse paciente for diabético, esse paciente for dislipidêmico, esse paciente for obeso, esse paciente for sedentário, esse paciente for tabagista, esse paciente tiver um histórico familiar de doença arterial coronariana, ou seja, lembra do que eu falei? O perfil clínico do paciente, até que se prove o contrário, a hipótese de uma síndrome coronariana aguda ela está ainda mais fortalecida na presença de qualquer um desses fatores de risco. Certo, pessoal? Então, quais são os principais fatores de risco de uma síndrome coronariana aguda? São esses que eu acabei de falar. Hipertensão, diabetes, dislipidemia, obesidade, sedentarismo, tabagismo, histórico familiar importante, certo? E geralmente são pacientes acima de 40 anos, apesar de que, infelizmente, vez por outra, a gente vê um paciente com doença arterial coronariana, aterosclerótica, evoluindo para o infarto, até mesmo mais jovem do que isso. Agora, uma dica, né? Sempre que a gente se depara com um paciente que tem um contexto que nos faz pensar em infarto, mas que esse paciente não tem esses principais fatores de risco, ou quando é um paciente mais jovem, a gente sempre deve pensar em algumas causas assim bem específicas, como, por exemplo, uso de anabolizantes, né? E como, por exemplo, o uso de drogas ilícitas, como, por exemplo, a cocaína, né? Então, quando eu tenho um paciente muito jovem ou que está infartando na ausência desses principais fatores de risco, a gente sempre deve lembrar dessas possibilidades. E aí, pessoal, o exame físico, né, do paciente com a síndrome coronariana aguda, na maioria das vezes ele é um exame físico que é pouco expressivo. Eventualmente, você pode se deparar com sinais de insuficiência cardíaca, se for um infarto extenso, principalmente se for um infarto de ventrículo esquerdo,
né, que pegue ali principalmente a descendente anterior. Ou seja, um paciente com crepitações nas bases, um paciente com turgência jugular, com refluxo hepato-jugular, ou seja, com sinais de insuficiência cardíaca aguda. Isso pode acontecer, apesar de que não é tão comum. Outra coisa que você pode flagrar no exame físico, né, é um sinalzinho que é aquela prega oblíqua aqui no lobo da orelha, conhecida como o famoso sinal de Frank. Né? É impressionante como mais de 80% dos pacientes que têm uma doença arterial coronariana, eles têm o famoso sinal de Frank. Né? Então, é uma outra alteração aí que você pode flagrar no exame físico. Ou seja, não espere um exame físico assim muito florido para você pensar em síndrome coronariana aguda. Se apegue muito às características da dor, se apegue muito às características do doente, né? Ou seja, o perfil clínico do doente, aquilo que eu disse para vocês que ajuda bastante. E aí, pessoal, obviamente, né? Suspeitou de uma síndrome coronariana aguda, ou até mesmo quando você não tem uma causa óbvia de dor torácica, o primeiro exame a ser realizado, sem dúvida alguma, é um eletrocardiograma, é um ECG. E aí, a partir da avaliação do ECG, né, mais especificamente ali da onda T e do segmento ST, a gente vai ou não fortalecer essa hipótese de uma síndrome coronariana aguda.